Dr. Hélder Pedro Alicerces Baú, para proceder o discurso de abertura desta Conferência Científica Nacional sobre o ISAN de Angola. Muito bom dia a todos e a todas. Distintos representantes da Associação Científica de Angola, aqui representados pelo seu presidente, o Dr. Agostinho Gaeta, caríssimo Ivando Fábio Caçanga, presidente da Associação de ISANs de Angola, ilustres representantes das organizações não governamentais que trabalham bastante as questões relacionadas com a comunidade, distintos membros da academia aqui representados, entidades políticas, religiosas e bancárias aqui presentes, caros convidados, professores, minhas senhoras e meus senhores. É com grande satisfação que o ICET acolhe este evento de grande magnitude. E é com grande satisfação porque estamos a falar de uma academia que tem uma área de ciências sociais e humanas. Infelizmente, a dimensão do conhecimento relativamente à humanização ainda está muito aquém daquilo que são os verdadeiros desafios de construção de uma verdadeira nação. Falar dos SANs, dos Busquinas, dos Camusequelas, impropriamente designados, porque na altura havia uma noção de alteridade logicamente projetada por outros povos que, no interesse de expandir-se por esta região no quadro das migrações, decidiram apresentar epitetos subalternizadores para poder ganhar espaço e os isolar. Estamos a falar de um povo que possui, em termos genéticos, o gene mais antigo do mundo, que privilegia, de certa maneira, aquilo que está relacionado praticamente com o início da humanidade. E, entretanto, dentro da academia, pouco se faz para o estudo desta comunidade, que, de certa maneira, está marginalizada. E se está marginalizada no nosso contexto, é porque os estudos são incipientes, os alertas são raros e a perspectiva de atuação está mais direcionada para o assistencialismo. Devemos nós, a academia, perceber o outro com a dimensão e a profundidade que ele merece para que possamos garantir um melhor acolhimento e integração dos mesmos. Este processo de subalternização iniciado ao longo das migrações, especificamente as migrações banto, se eternizou com o tempo. E quando se diz Vasequel, Camusequel, aqueles que comem caranguejos fluviais, a ideia de se utilizar a perspectiva gastronómica para discriminar. Algo que não se reserva só aos San, aos Kung, melhor chamados, mas a outros povos também da região. Felizmente, ao longo dos nossos desafios académicos dentro do ICET, foi possível visitar algumas comunidades, como por exemplo a comunidade do Rombo, no Kipungo. E foi clara a questão discriminatória lá observada. Uma mestiçagem quase forçada
mergulhada naquilo que nós podemos chamar de uma espécie de melting pot, em que estes grupos tentaram, com alguma frequência, misturar-se com os povos de origem banto, eliminar ou, de certa forma, obliterar a sua cultura, assumindo parte da cultura banto para serem mais aceitos. Pensavam eles que a integração seria feita nestes termos. Continua com um abandono em termos de paternidade assustador, gerindo uma pobreza extrema. Não conseguimos ter uma dimensão geográfica, já que os nossos estudos não foram capazes de garantir amplitude do ponto de vista de demarcação da sua zona de atuação. Isto porque, dentro do seu conhecimento local, estavam eles suficientemente conscientes da sua zona de expansão, já que eram povos itinerantes e as suas fronteiras foram bloqueadas por outros povos, deixando a sua vida mais difícil. Dentro desta complexidade que nós queremos aqui levantar, é importante enaltecermos o facto de que estamos a perder uma soberana oportunidade para resgatar algum conhecimento, principalmente a gestão de doenças, a gestão da caça, a gestão da reprodução dos animais. Este conhecimento está muito bem vincado ao nível dessas comunidades e podíamos aproveitar com o diálogo mais fraterno e uma integração mais intensiva. E, entretanto, continuamos a passar ao lado destas dimensões. É verdade que já se começou a estudar a língua Kung, mas podia-se fazer um pouco mais, criar determinados programas televisivos e não só, em que se possa experienciar esta língua Kung, porque os nossos filhos ainda olham para esta comunidade como uma comunidade exótica, tal como a antropologia colonial nos ensinou a ver o exótico, a distinguir as pessoas que podem estar enquadradas entre o limpo e o palhaço. Passe a expressão tão dura. Daí que não seja apenas uma conferência para mostrar que temos um debate dentro da academia, temos para destacar esses aspectos e depois cair em esquecimento. Pensamos ser inaceitável, em pleno século XXI, ainda estamos a viver uma dimensão de uma espécie de colonização de um outro, uma colonização de um outro quase inconsciente, porque deixamos passar ao lado questões muito importantes que fazem parte daquilo que é a construção de uma verdadeira nação que pauta pela valorização da diversidade. Por isso, eu vejo a todos os presentes debates acalorados, que revisitemos os estudos de Almeida, de Sterman, de Guerreiro, de Radinha e tantos outros que deixaram as bases mais profundas sobre estas comunidades, desde o aspecto físico, aspecto cultural e tantas outras dimensões. Então, quero aqui agradecer mais uma vez a oportunidade que me é dada e dizer mais uma vez que estão no sítio certo. Muito obrigado e um bem-aja a todos. Muito obrigado, professor Dr. Pedro Alicerces Baú, Hélder Pedro Alicerces Baú, presidente do Instituto Superior de Ciências de Educação da WILA e o discurso de abertura desta conferência científica.